Análise de Chelsea vs Crystal Palace pela primeira rodada da Premier League. A partida terminou em 0 a 0. Não foi um jogo tão chato assim, foi um jogo até interessante, principalmente da parte tática. Acho que ambos os treinadores mostraram coisas aqui. E o Palace tem sido um grandioso time contra times de Big Six, né? Ele tem desafiado os times grandes, venceu do City, empatou com o Liverpool e depois ganhou nos pênaltis. Então é um time que seria um desafio grande pro Chelsea. Apesar de eu achar que o Chelsea estaria hypado do último título para poder vir bem nessa Premier League, ele não consegue vencer. E eu vou explicar exatamente o porquê e quais os problemas o Chelsea teve. Também tivemos a estreia do brasileiro Estevão William, que eu vou comentar também um pouco. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que tem formas de você encarar essa partida, né? Você pode encarar que foi uma partida chata porque não rolou gol. Eu não acho que foi o caso. Eu também não acho que foi a partida mais interessante do mundo, esse 0 a 0. Mas também não foi uma partida tão desinteressante. Acho que os dois times estavam bem. Tivemos algumas polêmicas de arbitragem e tudo mais. Acho que foi um jogo interessante. O primeiro tempo eu diria que foi um pouco mais equilibrado, né? A gente tem um primeiro tempo onde um Crystal Palace tava muito resistente, muito bem montado, ele tava destruindo a construção do Chelsea, inclusive fisicamente o Palace estava bem mais presente no primeiro tempo, então ele tava se dedicando mais nessa parte. Muda um pouco quando muda de etapa, eu acredito muito por uma questão de equilíbrio do físico dos jogadores, né? Ele sabe que ele não pode fazer o cara correr 90 minutos no primeiro jogo, porque isso vai acabar prejudicando a resto da temporada. Então no segundo tempo ele tem outra estratégia, mas no primeiro tempo a gente tem essa pressão a mais que bate na construção e uma resistência muito grande. O Palace não deu espaço em campo pro Chelsea durante 90 minutos. No começo foi batendo na gente com uma pressão, com uma organização tática pra tirar a bola, a gente não conseguia construir bem. Quando construía já tinha alguém em cima do nosso atacante. E na segunda etapa dando um pouco mais de campo, mas mantendo uma estrutura de posicionamento muito interessante, principalmente pra já pensar no contra-ataque. Então o Palace consegue anular o Chelsea fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que é muito mais mérito do Crystal Palace o 0 a 0 do que um demérito do Chelsea por não conseguir a vitória nesse jogo. Diferente do que foi a temporada passada, né? Eu fiz a mesma análise na temporada passada e eu tive uma opinião completamente contrária, mas na temporada passada, o Palace tava ali com grandes desfalques e jogando um futebol bem questionável no começo da temporada, o que não fazia tanto sentido o Chelsea não conseguir ter um jogo de domínio ali contra o Palace. E aqui é uma posição contrária, porque o Chelsea não fez uma pré-temporada decente. O Chelsea não conseguiu jogar jogos o suficiente, porque para ganhar o Mundial de Clubes, o Chelsea tirou essa parte da temporada, né? É um caso muito parecido com o do Paris Saint-Germain, que acabou de enfrentar o Tottenham. Ele quase perdeu. E não dá pra contar aquele Paris Saint-Germain em campo como a versão normal do Paris Saint-Germain, porque não era. O Paris Saint-Germain não tava aguentando correr em campo. Isso muito devido ao fato, né, deles não conseguirem fazer uma pré-temporada. Então, essa falta de pré-temporada é muito ruim. Tem muito jogador jovem, tem muito jogador que acabou de chegar, e os caras não treinaram direito ainda estão se encaixando ali. E é evidente que isso teve um resultado em campo. Eu acho que o maior exemplo disso é Enzo Fernandes. Completamente mal fisicamente, completamente desequilibrado ao resto do time. Eu acho que faltou ao treinador entender isso e não o colocar em campo. Eu acho que é um erro do treinador aqui. Tem jogadores no banco de reserva que estão com ritmo melhor e que poderiam estar em campo. Não adianta você ter um Enzo Fernandes desse nível em campo, cara. Tá muito mal, inclusive, cara. Começo de temporada horrível de Enzo, que foi tão importante na última. Eu acho que ele é um dos motivos, né, que quando a gente enfrenta uma defesa muito bem postada, uma defesa muito competente, um plano tático muito bem feito, né, que tira o nosso espaço, Enzo é a solução criativa. Ou outra solução também poderia ser Palmer, que fez um jogo meio apagado que mais pra frente eu falo sobre. Mas não tinha essa solução. Hoje a gente não teve esse jogador consistente pra mandar a bola pra frente, pra achar aquele passe decisivo. Não teve. Ninguém conseguiu fazer esse papel. Então o Palace tava num jogo extremamente confortável, porque não tinha nenhum cara que tinha esse a mais ali em campo pra poder desbloquear a defesa do Palace. Então a gente fica preso nesse jogo, cara. E aí teve um gol de falta, né? Uma falta ali bem perigosa que foi feita. Eze é um excelente batedor de falta, mandou a bola ali com muita força, bateu em cima do nosso goleiro. Provavelmente um goleiro melhor não teria tomado aquele gol de falta, ele pegaria, ele teria reflexo pra tal coisa. Nosso goleiro, que foi bastante questionado durante toda a temporada, falha novamente, eu diria que é uma falha, rola o gol. E ele é anulado de uma maneira muito esquisita, né? Porque ali, quando tu vai ver a anulação, não é por falta. Guerri não fez uma falta em cima do nosso jogador. Eles anularam porque, pelo que eu entendi, né, pela explicação que foi dada pela transmissão, o jogador do Crystal Palace, como ele moveu o jogador do Chelsea de lado, isso atrapalhou, interferiu na barreira do time. Então, como ele não respeita essa distância mínima da barreira, eles anularam o lance. Então, é bem esquisito, né? É um lance muito estranho. Não é um lance normal, não é um comportamento comum, um lance incrivelmente estranho. Eu deixo isso bem claro pra vocês, ok? Então, não foi nem anulado por falta, apesar de eu achar o lance extremamente faltoso, né? Ele usa o corpo dele inteiro pra empurrar o jogador de lugar, ele tira o jogador de campo, não tem bola em disputa, então não tem lógica daquilo ali não ser uma
falta. Na minha cabeça aquilo ali só é falta. Não faz nenhum sentido aquele lance. É tipo aquela de empurrar o goleiro. Pra mim a mesma coisa. Uma estratégia onde você desloca um jogador que não tem nada a ver com a bola ou lance pra ganhar uma vantagem. Pra mim isso é falta. E a Premier League é muito permissiva nesse tipo de lance. Eu não gosto disso. Foi bem anulado no meu ponto de vista. Então o Palace acabou com a nossa construção. A gente tava com dificuldade pra sair da pressão. A gente tinha dificuldade pra criar o jogo. A gente tinha dificuldade pra fazer a bola ir pra frente. E esse foi um resumo do primeiro tempo, né? Ambos os times geram algumas chances, mas nada muito significativo. Aí no segundo tempo a coisa meio que muda de figura. No segundo tempo o Chelsea tem um jogo melhor. O Chelsea é dominante no segundo tempo, controla mais a bola, controla mais as ações, cria lances melhores, cria mais perigo de gol, mas não consegue finalizar, né? A gente tem uma partida abaixo de vários jogadores de ataque aqui, e isso acabou afetando muito o Chelsea hoje, porque a gente não consegue chegar ali com real perigo de gol, não tinha aquele posicionamento, não tinha aquele drible, não tinha aquele passe decisivo, aquela tabela que ia fazer a bola chegar no ataque. Demora muito pra acontecer. Só no final do segundo tempo rola um lance interessante onde Andrei Santos isolam a bola ali, mas que não é o suficiente pra explicar essa partida, cara. Então o Chelsea não consegue gerar realmente o lance de perigo. Só que isso também teve um custo, né? O Palace no segundo tempo consegue fazer contra-ataques melhores. O contra-ataque do Palace se tornou extremamente poderoso com essa ideia do Chelsea, porque o Chelsea começou a subir mais linha, começou a ser mais agressivo e tava dando espaço em campo. Aquela fraqueza que eu sempre falo, né, que é na transição do contra-ataque, você precisa de um cara pra fechar o espaço, né, porque só vai ficar 3, tava acontecendo. Então você tinha um cara no lado de campo ali nos contra-ataques que tinha um corredor livre pra poder correr, e aí já podendo achar um cara ali por dentro pra fazer um passe e gerar um gol. Então ficou muito na nossa marcação, que foi muito competente, né? Desde os volantes aos marcadores foram muito competentes em tirar o espaço no contra-ataque. Em outro jogo, com alguma falha, a gente poderia ter tomado um gol ali com toda certeza. É o que eu sempre falo, o Chelsea é um time meio exposto. Tem que marcar gol pra poder manter o jogo, não pode garantir o jogo com 1-0, com 0-0, porque isso pode gerar um empate ou uma derrota. Então a gente chegou perto de perder pro Palace também. Eu diria, inclusive, que esse jogo, ele não é um jogo vitorioso do Chelsea, porque apesar da gente ter a posse da bola, o controle das ações do jogo, controlar o volume de jogo no ataque, a gente não chega com qualidade suficiente pra fazer o gol e cede chances que são o suficiente pro Crystal Palace conseguir marcar em cima da gente. Então foi um jogo equilibrado. Um tem uma estratégia agressiva de dominar o jogo e o outro tem uma estratégia reativa de usar as fraquezas de você estar sendo muito agressivo em campo pra te contra-atacar. Ou seja, o jogo ele é equilibrado, ele não é desequilibrado. A não ser que você seja uma dessas pessoas que acha que posse de bola ganha jogo. Aí você pode ser um absoluto fã de Graham Potter e achar que ele é o melhor treinador do mundo, porque ele também fala esse tipo de merda, o que pra mim só é lixo, ok? É uma ideia meio lixo. Você não pode dizer que porque você teve mais posse de bola, você gerou mais volume de jogo, você é um time melhor. Ganha quem tem a melhor estratégia, ganha quem é mais efetivo, quem é mais objetivo em campo. E o Palace foi bem objetivo, tão objetivo que, estatisticamente falando, né, vai estar na tela agora, a gente vê que é meio que um empate, né? O plano de Glasner foi muito bem. Volto a falar, é muito mais mérito do Palace do que demérito do Chelsea nesse momento. O Chelsea tá vivendo esse problema de não ter tido pré-temporada, de ter tido uma temporada muito larga, e ele vai acabar sofrendo com isso, cara. Eu não achei que ia acontecer, eu achei que, pelo que eu vi ali na pré-temporada e também pelo que eu tinha visto ali em outros jogos, o Chelsea tava hypado e ia querer fazer uns jogos incríveis ali. Na pré-temporada mesmo sentia essa vibe ali dos jogadores querendo realmente ir pra frente. Só que quando começa a Premier League, que você vê aquele ritmo insano nos jogos, tu percebe que tem uma diferença, cara. E tem uma diferença bem grande. Complicado, a Premier League realmente é muito intensa fisicamente, cara. A gente viu um Palace voando hoje, cara, e o Chelsea não tava acompanhando o mesmo ritmo. Não era todos os jogadores, ok? Tem muito jogador do Chelsea com ritmo já de temporada. Alguns estão abaixo, principalmente eu diria que algumas figuras do ataque, né, que decepcionaram um pouco. Eu acho, inclusive, agora, falando um pouquinho sobre o Palace de Glasner, é um time que tá no caminho pra ser campeão. É um time que desafia os grandes, que faz um jogo de igual pra igual com os times médios e domina os times pequenos. Esse é o Palace hoje. É um time que tá numa crescente muito boa. E claramente o grande problema é o elenco, né? O elenco é muito curto, o elenco é muito problemático e eles vão ter que sonhar pra poder ganhar uma Conference League, por exemplo, né? Mas não é impossível. A gente vê com este futebol aqui, eles podem desafiar uma Conference. É um time que eu volto a falar, cara, ganhou de time de Big Six e desafia sempre todo time de Big Six. Eles continuam desafiando. Se eles enfrentarem um time muito forte na Conference, eles vão bater de igual para igual. E não é uma estratégia que tá desconfortável em ter a bola no pé. Não é uma estratégia que tá desconfortável em criar. Muito pelo contrário. Se defende muito competentemente, só que ainda assim sabe jogar com a bola no pé, sabe criar. Se você der espaço, se você der volume, se você deixar a linha subir, você vai ser pressionado e vai tomar um gol. É uma questão de tempo. Inclusive, teve alguns momentos de jogo que a gente viu um Palace dominando um pouquinho do tempo ali. E você vê que a pressão é grande, que você tem que voltar pro jogo rapidamente. Você não pode deixar, senão eles começam a jogar a bola em Mateta até ele fazer o gol, cara. E aí começa o problema, né? Você vê que Mateta, ele não é aquele 9 de construção nem nada, é um cara mais físico ali pra você jogar a bola, ele lidar com o marcador, ele fazer uma transição rápida, um pivô. A coisa mais importante é lançar a bola nele em qualidade pra ele cabecear, pra ele chutar, pra ele sair
sair de uma maneira meio que livre ali pra poder fazer o gol. Teve até uma oportunidade dele no jogo ali, que ele poderia ter feito o gol e que ele chutou muito mal, ok? Então basicamente foi isso. Eu acho que é um jogo muito competente do Palace e um jogo abaixo do Chelsea, bem abaixo do esperado, né? Pro time que é campeão do mundo, eu acho que tá faltando muito aqui. Enfim, cara, é por esse tipo de coisa, né, que é difícil colocar o Chelsea campeão, né? Porque é um cenário assim que você já poderia imaginar, né? Quer empatar com um time que nem o Palace, por exemplo, e o time campeão vai fazer de tudo pra poder ganhar na primeira rodada e já manter os pontos. Enfim, agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, tu pode me dar um hype gratuito. A opção ainda tá ativa, ok? Usa ela, por favor. Também, cara, se você quiser ter um contato maior comigo, ver o que eu comento diariamente, ver eu comentando no mercado de notícias, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente, comento notícias e comentei, inclusive, esse jogo do Chelsea enquanto ele tava acontecendo ali, fui fazendo alguns comentários. E agora vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu vou começar pelo time do Crystal Palace, eu acho mais importante de falar, ok? E tem alguns claros protagonismos aqui que não vão durar muito tempo, ok? Eles vão embora, então o Palace já tem que começar uma remontagem de elenco. Já tô pensando em montar um elenco do Palace pra Conference, talvez aconteça muito em breve, né? Já tô meio encaminhado pra isso. E cara, eu acho que o jogador do ataque que mais me impressionou foi Eberechi Eze, com toda certeza, muito perigoso, qualquer vacilo é gol. Inclusive o Chelsea tava muito atento a isso, né? Mas ele tava dando muito trabalho, ele deu muito trabalho pra linha de defesa, cara, assim. Tem um lance mesmo de James que, cara, se James sobe o pé um pouquinho era vermelho, teria tomado o segundo amarelo e ia sair avermelhado. Perigoso demais, cara, o tempo inteiro, e o Chelsea marcou ele bem, mas mesmo assim ele tava trazendo muito perigo, e a depender da arbitragem do dia, poderia o gol não ser anulado. E eu sei, a Premier League é assim, rapaziada. A Premier League é assim, não acho que eu tô exagerando, não. A Premier League é assim, tem árbitro que tá nem aí pra nada, e você vê claramente que tá errado, mas ele vai lá e deixa seguir, é isso. Então é perigoso isso aqui, cara, jogou muito bem. Tem o Tyrick Mitchell, gostei muito do jogo dele, muito bem defensivamente. Eu acho que ele atormentou bastante o nosso lado direito. Não sinto que o nosso jogador jogou mal, e sim que o Palace foi muito bem nesse lado, cara. Atormentou muito a ponta direita do nosso time, a gente não conseguia fazer nada ali. Até mesmo depois que Estevão entrou, ele ainda tava muito chato naquela parte, cara. Tava difícil, 3 jogadores em cima e os caras marcando muito bem. Gostei muito da partida de Marc Guéhi também, muito competente. E eu acho que o melhor zagueiro em campo foi o tal do Lacroix, né? Eu não sabia que o nome dele se pronunciava Lacroix. Francês é muito difícil, cara. Eu nunca consigo pronunciar o nome francês direito. Muito complicado, Lacroix, né? Enfim, cara, nomezinho complicado e até bonito, né? Lacroix. O cara foi bem, foi muito bem também. Eu acho que a leitura dele foi impressionante hoje. Ele tava lendo o lance muito antes de acontecer e interceptando. Eu acho que a zaga, num contexto geral, foi muito bem. A defesa também. A defesa do Palace foi muito competente. Agora, quem jogou mal, cara? Eu achei a partida de Mateta ruim. Eu achei a partida de Munhoz muito abaixo. Inclusive, defensivamente, ele tava muito mal. O que me irritou bastante do nosso ponta, né? De não aproveitar isso. Adam Arthur também tava com as transição bem lenta, bem abaixo. Ele tem que ser sempre destaque. É um jogador cotado pra Big Six. Quando você é um jogador cotado para Big Six, você tem que apresentar um desempenho de Big Six. E quando você faz um jogo que nem esse, você tá apresentando muito pouco. Acho que o Arthur fez um jogo abaixo hoje, cara. Espero mais dele no futuro. Agora vamos falar um pouquinho do Chelsea, cara. Assim, eu gostei muito da partida de Caicedo. Achei ele muito competente o jogo inteiro, melhor volante em campo. Tava sozinho no meio de campo, essa é a verdade, cara. Porque quem tava do lado dele não tá fazendo porcaria nenhuma. Gostei muito da partida de Chalobah, muito bem nas leituras de novo, né? Ele não tava nem deixando a jogada acontecer, né? Lendo muito bem o lance. Gostei da partida de James também. O Reece James estava bem hoje em campo. Muito competente também na parte defensiva. Com uma boa transição também de bola, gostei dele em campo. Tava ajudando muito o moleque ali que tava de zagueiro central. Eu não gostei muito da ideia, mas enfim, não sou treinador. E eu gostei de Delap vindo do banco na questão da transição, cara. Finalização nem tanto, mas eu vou falar das transições. Delap fez umas transições muito interessantes. João Pedro não tava conseguindo fazer a mesma coisa, não. Gostei dele vindo do banco. Agora, que jogou mal, cara, eu diria que o próprio João Pedro que eu acabei de citar, jogou muito mal a partida. Palmer foi um fantasma em campo, um fantasminha, o Gasparzinho do time. Fez nada, lembrou alguns períodos da temporada passada, onde ele tinha esse tipo de jogo, cara. Palmer tá oscilando muito, cara. Assim, é assustador que o cara, ele faça o que ele fez ali no Mundial de Clubes e hoje ele chegue contra o Palace, que deveria ser mais fácil. E faça esse jogo morno, sem graça, ruim. O jogo foi morno dele, cara. Agora, Bynoe Gittens, cara, assim, partida horrível. Eu não tenho como descrever, porque a esquerda deles tinha fraqueza. O lateral deles não tava bem no jogo, dá pra ver claramente que ele não tava legal no jogo. E Gittens não aproveitou, ele não conseguia. Mas em defesa dele, ele é muito jovem e ele tá começando agora. Então ele vai ter que pegar o ritmo da Premier League. É algo que dá pra ter uma desculpa. Agora, entendo, o problema não é ele. O problema é quem contratou ele, ok? Eu vou deixar isso bem claro. Pra a galera da rede social maluca que já tá xingando o jogador, cara, pode xingar quem contratou. Você só tem um cara pra xingar, quem contratou. Quem contratou, que decidiu contratar um jovem que talvez tivesse esse tipo de problema aí, que não estaria pronto. E aí é com você e ele, ok? Pode xingar ele, pode ficar à vontade. Aí nós temos também Enzo Fernandes, né? Que eu não preciso falar de novo. Partida horrorosa. Foi o pior em campo. Foi o pior em campo. Disparadamente o pior em campo. Eu acho que ele tava também fantasmagórico, mas tava ainda pior porque ele tava errando muita coisa, né? E nosso goleiro, cara, Robert Sanchez,
resolveu que ele ia fazer a pior partida da vida dele em questão de passe, cara. Foi uns passes horrorosos, perdendo a bola toda hora, uns lances esquisitos. Cara, tava jogando muito mal, cara. Que goleiro horrível. De novo, cara. Aí vai ter gente que só viu a final do Mundial de Clubes e vai falar: pô, esse goleiro é muito bom, o que você tá falando? É muito bom, mano. Contrata pro teu time, cara. Pode ir lá pro teu time. Manda ele pro Flamengo, cara, por favor, mano. Eu não aguento mais, cara. Enfim, e por último, vou falar da estreia de Estevão, cara. Gostei da estreia, desafiando os jogadores, e é o que eu esperava. Jogador jovem, vai errar, vai fazer merda. É normal, ele tem que se adaptar à liga ainda. É o mesmo caso de Gittins, inclusive eu acho que eles estão pau a pau nessa parte. Mas você vê claramente que Estevão, ele tem uma estrela, um talento a mais que Gittins não tem, então ele é superior a Gittins nessa parte. A questão do talento, até porque ele é mais jovem, né? Mas você vê que é muito talento, só que vai ter um período ali de adaptação que de uns 6 meses, 1 ano, pra realmente botar esse talento em prática, mas você vê brilhos e sinais muito positivos. Então tava muito na casa do que eu esperava dele. Agora, tem um detalhe muito importante. O Chelsea, ele vendeu jogadores prontos e trouxe esses jovens. Se a gente tivesse os jogadores prontos da temporada passada, esse jogo teria sido diferente, talvez a gente teria ganhado o jogo. Eu deixo isso muito claro, ok? Eu não vou mentir pra vocês. As vendas que a gente fez foram boas. Ah, não vou pagar o salário de jogador que ganhou um absurdo. Tudo bem, faz sentido essa parte. Só que você poderia repor com outro jogador pronto. Você repôs com um jovem, você vai ter esse tipo de problema. Talvez a gente perca uma pontuação até grande por causa desse ataque aí. Vai depender de mais de algumas peças que, se não estiver jogando bem, aí tá ferrado. Eu deixo esse recado aqui. A consequência de você contratar muito jovem. É isso aí, cara. Enfim, cara, o vídeo tá ficando por aqui. Eu acho que essa foi a minha análise do jogo contra o Crystal Palace. Não esquece de ajudar esse vídeo. É um vídeo muito importante. Vocês, torcedores do Chelsea, sempre me pedem vídeo. Vai ter análise chegando aí. Vou tentar cobrir o máximo de jogo que eu conseguir. Talvez nessa temporada eu não consiga cobrir o mesmo tanto da outra. Tô vivendo alguns problemas, né? Que eu não vou explicar nesse vídeo. Talvez em um vídeo futuro eu fale. Talvez tenha menos análise essa temporada. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Agradeço a presença de todos. É isso. Tchau.